Olá, eu sou Nina Musolino, endocrinologista. Eu me formei e fiz a residência no Hospital das Clínicas, né? Me formei na Faculdade de Medicina da USP, fiz a residência no Hospital das Clínicas e logo após a residência eu fiquei ligada ao grupo da neurocirurgia responsável pelo tratamento cirúrgico dos pacientes com tumores hipofisários. Então, desde 1985, eu acompanho pacientes com doença da região hipotálamo hipofisária, entre elas a acromegalia, que é o nosso foco de atenção hoje, né, no dia de hoje. Muito bem, então a acromegalia é uma doença pouco conhecida, né, considerada uma doença rara, até porque o número de pacientes também cai, a prevalência da doença dentro do número considerado de doença rara. E o nome acromegalia vem de aumento de extremidades. Acro é crescimento, acro é extremidades e megalia é crescimento. Características principais da doença é exatamente essa, aumento de mãos e pés. Mas além dessa característica física, há também alterações do rosto, e a gente pode até dar um bom exemplo lembrando do Shrek. O Shrek foi desenhado por um artista que conhecia um pugilista que tinha acromegalia. E com base na aparência desse pugilista, ele desenhou o Shrek. Embora, lógico, a gente não queira associar de modo algum o paciente com acromegalia a um monstro, né? Mas o Shrek tem essa característica de ser amigável, de ser simpático, mas aquelas características de aumento do queixo, uma fronte bem proeminente, alargamento do nariz, o lábio grosso, também fazem parte das características faciais do paciente com acromegalia. E a acromegalia é uma doença do adulto. Quando a mesma doença incide na infância, ele provoca crescimento exagerado, e aí nós temos o gigantismo, né? Muitos gigantes da história atual e da história passada tinham acromegalia. E a doença é originária de um tumor benigno da hipófise, ou pelo menos 99% dos casos são causados por esse tumor benigno, que nasce de uma célula hipofisária normal que fabricava o hormônio de crescimento. E aí essa célula dá origem ao tumor, e o tumor fabrica esse hormônio de crescimento em excesso. E é o excesso dele que na infância vai causar o gigantismo, e depois de fechadas as cartilagens de crescimento, não há mais possibilidade da gente crescer, né, como adulto, e o que acontece é aumento de cartilagens, aumento de mãos, aumento de pés, esse alargamento do nariz, além de aumentar a cartilagem de articulações, o que pode provocar dores articulares, entre outros problemas que a gente ainda vai comentar sobre a acromegalia. Entre os sintomas, esse aumento de mãos e pés é o mais comum, né? É o que deu origem até ao nome da doença. No entanto, o paciente vai procurar o médico, ele não sabe que tem acromegalia, é uma doença rara. Então, ele vai procurar o médico por conta de sintomas relacionados à doença. Então, aí a gente vai começar a listar. A dor articular é muito comum. Pode ser em várias articulações, ou mais, às vezes, no joelho, no ombro, no quadril, ou na coluna. E aí ele procura o reumatologista, o ortopedista, por conta dessas dores. Mas ele também pode apresentar hipertensão e diabetes, que é bastante prevalente em pacientes com acromegalia, e aí esse sintoma que leva o paciente ao médico. E também depende bastante do tamanho do tumor. Como eu comentei, é um tumor benigno. A hipófise é uma pequena glândula de mais ou menos 1 centímetro que nós temos dentro da cabeça. Ela fica na base do crânio, na base do encéfalo, logo após o nariz. É como se fosse no centro da cabeça. E se esse tumor ele tem tamanho maior do que o normal da hipófise, ele pode provocar dor de cabeça, e ele pode provocar compressão do quiasma óptico, dando uma perda visual que é bitemporal. No meio a visão fica boa, mas nas laterais não. Então esse é um outro sintoma que pode levar o paciente a procurar o médico, dor de cabeça ou perda visual, e descobrir que está com tumor de hipófise, né? Entre outros sintomas, por exemplo, é comum com o paciente de acromegalia ter o aumento do queixo e o aumento do espaçamento entre os dentes. Então, muitas vezes ele procura um ortodentista para fazer aparelho, ou até um cirurgião, um bucomaxilo, para correção cirúrgica desse prognatismo, antes de saber que o que provocou isso é um tumor hipofisário produtor de hormônio de crescimento.
Então, eu diria que, dentre esses sintomas, talvez um outro bastante prevalente seja a apneia de sono, mas geralmente o paciente não sabe que tem e não costuma levar o paciente ao médico por esse sintoma. É uma pergunta bem importante, porque na maioria dos casos nós não conhecemos a causa da acromegalia. Então, mais de 90% dos pacientes a doença é esporádica, significa que é o único paciente na família com tumor de hipófise, e não há, nesses casos, nenhum fator conhecido para o aparecimento do tumor. Então, não é uma doença que a gente consiga prevenir. Nos raros casos genéticos, aí sim tem uma alteração de um cromossoma, que pode levar ao tumor de hipófise, um deles é a acromegalia, e se o paciente sabe que na família tem outros casos, aí sim a gente consegue fazer um rastreamento da família buscando esse gene, que pode estar alterado, e aí sim fazer até uma profilaxia, né, ou pelo menos um acompanhamento do caso com risco, para que o diagnóstico seja precoce e a gente consiga, então, tratar o paciente antes mesmo dele ter sintomas. Mas na maioria dos casos não há um fator conhecido para desencadear a doença. Então, isso é uma das dificuldades nossas com o tratamento desses pacientes, porque por ser uma doença rara, os próprios médicos às vezes não lembram que ela existe. Às vezes até o próprio endocrinologista, que seria o especialista para tratar a doença, acaba não percebendo as feições ou características próprias da doença. Então, o paciente procura, por exemplo, um endócrino para tratar um diabetes ou um cardiologista para tratar a hipertensão. Então, o médico tem que ter atenção, olhando o paciente, ver se chama atenção aquelas faces ou uma mão com dedos bem alargados, né? E aí ele suspeita da doença. Então, uma vez que a gente suspeite, isso às vezes é feito inclusive na rua, né? Eu já tive pacientes com acromegalia que fizeram diagnóstico de outros pacientes, né? Viram alguém na rua, disseram, aquele pessoa tem uma característica de acromegalia, chama a pessoa e conta, olha, eu acho que você tem essa doença. Eu já fiz de pacientes, de pessoas que eu encontrei na rua, às vezes até em restaurante, então a gente precisa ter um pouco de coragem, às vezes, para ir atrás, né? E dizer, olha, eu acho que, não sei se você sabe, tem algumas características que fazem suspeitar dessa doença. Bom, uma vez que foi feita a suspeita, o diagnóstico é fácil. O problema é a gente lembrar da doença. Então, fez a suspeita, a dosagem do IGF-1 e do hormônio de crescimento podem levar ao diagnóstico e confirmarem essa suspeita clínica, né? São exames relativamente simples, é uma dosagem de sangue. É importante sempre incluir o IGF-1, o hormônio de crescimento sozinho. Ele pode não diagnosticar, porque ele pode estar dentro do valor de referência normal do laboratório. E o IGF-1 é um hormônio que depende do hormônio de crescimento. Então, ele tem um valor mais estável. E a gente acaba considerando hoje o principal exame laboratorial para confirmar a acromegalia. Depois da confirmação, é claro que a gente tem que fazer a imagem da ressonância ou tomografia da hipófise, para confirmar a presença do tumor e o tamanho do tumor, para então ter o planejamento do tratamento. Muito bem, então como é um tumor, as pessoas ficam com aquela ideia de, bom, é tumor, tem que tirar, né? Primeiro, eu queria ressaltar que 99,9% dos casos o tumor é benigno. Tumor maligno de hipófise é uma raridade, né? E a acromegalia já é rara, então vamos considerar que todo mundo tem o tumor benigno. Mas mesmo sendo tumor, nem sempre a cirurgia é a primeira opção. Na maioria dos casos eu diria que sim, mas a cirurgia deve ser feita por um cirurgião bastante experiente no acesso para a hipófise. E aí é uma outra coisa interessante, porque a gente pensa, bom, tem o tumor na cabeça, né, embaixo do cérebro, eu vou ter de abrir a cabeça. Na maioria dos nossos pacientes, como a hipófise fica logo atrás do nariz, a melhor via de acesso chama transfenoidal, que é através do nariz, abre-se um seio esfenoidal, que é um buraco, vamos dizer assim, um dos seios da face cheio de ar, e logo depois do seio esfenoidal a gente tem a cela túrcica, que é um ossinho em formato de cela, onde a hipófise está alojada e onde cresce o tumor. Então o cirurgião entra por essa via, pelo nariz,
e chega na hipófise sem precisar abrir a cabeça, sem precisar, ao menos, tocar no cérebro. Então, a cirurgia é sim um principal tratamento, feito com especialista, neurocirurgião experiente. Depois da cirurgia, se uma vez que o paciente curou, a gente vai fazer um segmento, não é necessário um outro tratamento. Mas, infelizmente, 50% dos casos, mesmo operados por um cirurgião bastante experiente na hipófise, eles não vão ser curados. Por quê? Porque o tumor, na hora que ele está crescendo, ele pode invadir estruturas nobres. Por exemplo, englobar a carótida junto com o tumor. E aí o cirurgião vai respeitar a carótida, porque se ele quiser tirar todo o tumor, ele pode causar um dano e sobrar um resíduo do tumor nessa região. Isso é bastante comum até. Então, metade dos pacientes, depois da cirurgia, eles vão ter melhorado a doença, mas não estão curados. E aí a gente vai precisar de tratamento complementar. Felizmente, ao longo dos anos, vários tratamentos foram desenvolvidos e hoje a gente tem 3 classes terapêuticas de medicação. O agonista da dopamina, que infelizmente é um pouco mais fraco na sua eficácia, mas em alguns pacientes ele pode ter um bom efeito e ele é usado por via oral. Nós temos os ligantes do receptor de somatostatina ou análogos da somatostatina, que são medicações que agem no receptor que existe na célula normal também, que é o receptor da somatostatina, e que a somatostatina é um hormônio natural que inibe a produção do hormônio de crescimento. Então, essas medicações vão agir nesse receptor e vão levar a uma inibição da produção do hormônio de crescimento também no tumor. E uma terceira classe de droga, que é o antagonista do receptor do hormônio de crescimento. Então, naqueles lugares onde o hormônio de crescimento atua, aumentando a produção de GF1 ou dando diabetes, né, ele vai estar competindo com esse hormônio, impedindo a ligação do hormônio, portanto, o efeito desse hormônio, e isso vai levar a uma melhora da doença. Não é um tratamento para o tumor, mas é um tratamento para a doença. Essas 3 classes são disponíveis no Brasil, mas nós temos no Ministério da Saúde um protocolo de tratamento da acromegalia, né, que é considerado tratamento de alto custo, e ele realmente é caro, e esse protocolo não inclui todas as classes terapêuticas, mas tem os principais medicações, estão sim disponíveis. E aí nós temos o terceiro tratamento possível, que é a radioterapia. A radioterapia também pode ser feita, mesmo sendo um tumor benigno. Então a gente tem aí, dentro dessas opções, a escolha que a gente vai fazer vai depender de vários critérios. Vai depender da idade do paciente, do tamanho do tumor, do quanto o tumor é invasivo ou não, do quanto o tumor cresce mesmo em tratamento medicamentoso, ou se o tratamento medicamentoso faz um efeito parcial, a gente pode associar mais um remédio, por exemplo. Então existem protocolos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no seu departamento de neuroendocrinologia, ela publicou protocolo sugerindo, né, o protocolo de tratamento no Brasil, que é bastante semelhante aos utilizados na Europa e utilizados nos Estados Unidos. Então, tem protocolos que os médicos que vão tratar a acromegalia, né, que tem que ter também experiência nisso, podem seguir para ter a escolha terapêutica em cada fase do tratamento. O diagnóstico ele é atrasado por muitos anos. Essa é outra dificuldade do diagnóstico, porque o paciente não sabe que a doença existe, ele não vai procurar o médico dizendo eu tenho acromegalia, claro. E raramente o paciente procura o médico porque aumentou mão e pé, que é um dos principais sintomas e primeiros sintomas da doença. Então, o número de sapato aumenta, a gente calça 37, de repente está calçando 38, e acha que é porque engordou, acha porque ficou mais velho, o pé está inchado, aí vai para o 39. Então, é comum que os pacientes aumentem 2 ou 3 números de sapato, mas que isso não chama atenção. Ele não vai no médico contando espontaneamente esse aumento. E isso leva a um atraso no diagnóstico. Quando ele tem um sintoma que leva ao médico, seja diabetes, seja hipertensão, dor articular, quando a gente pergunta quando começou a aumentar o número de sapato, quantos anos atrás aumentou, a gente já tem de 7 a 10 anos de história de doença clínica até que o paciente consiga ter o diagnóstico. Então, isso acontece no Brasil e no mundo todo. Então, é uma doença que tem o seu diagnóstico bastante atrasado, né?
Então, isso é uma das dificuldades do tratamento, do começo da jornada do paciente no seu diagnóstico. Isso é bastante importante a gente falar sobre os riscos cardiovasculares da acromegalia. Então, a gente sabe que o paciente sem tratamento tem uma mortalidade aumentada, quer dizer, ele tende a viver 10 anos menos do que o esperado na população sem acromegalia. E esse é o impacto importante da doença. A boa notícia é que o tratamento reverte isso. Então, hoje já os estudos sugerem que o paciente tratado ele tem o mesmo risco de mortalidade da população sem acromegalia. Mas a principal causa de mortalidade é cardiovascular, ainda hoje. Então, o hormônio de crescimento ele leva a aumento também de órgãos, além do pé e mão, e um dos órgãos afetados é o coração. Então, pode ter um aumento do tamanho do coração. Inicialmente, existe aumento e uma hipertrofia do músculo do coração, que fica mais espessado, mas a função cardíaca está boa. Ele tem até um pouco, vamos dizer, uma ação maior, né, por conta desse aumento da musculatura. Então, no início, o quadro poderia ser diagnosticado por um ecocardiograma, mostrando esse aumento de espessura, mas a função cardíaca está boa. Só que na progressão dessa miocardiopatia, que é a doença específica do músculo do coração, existe o risco do desenvolvimento de insuficiência cardíaca, que também pode acontecer em pacientes sem acromegalia, por exemplo, com hipertensão, mas a miocardiopatia do acromegálico é diferente. E essa insuficiência cardíaca pode ser irreversível, uma vez que o coração já esteja muito dilatado. Então, esse é um fator de risco importante de mortalidade. Existe também aumento de arritmia cardíaca nesse grupo de pacientes. Então, é outra causa de complicação cardiovascular. E eles são pacientes que têm hipertensão. Hipertensão é bastante prevalente nos pacientes com acromegalia. Então, a gente associa o risco da hipertensão com a miocardiopatia e eles ainda podem ser diabéticos. E o diabetes também aumenta risco para coração. Então, a gente faz aí uma associação de doenças que na população sem acromegalia já é uma associação de risco, né, diabetes e hipertensão, e com esse aumento do coração causado pelo GH, pelo hormônio de crescimento, esse risco ainda é maior. Então, é um acompanhamento que o paciente faz, uma vez que ele tem diagnóstico, a gente segue com o ecocardiograma, e como eu falei, a notícia boa é que o tratamento interrompe essa progressão. Então, a gente previne a mortalidade e a doença cardíaca, uma vez que esteja em tratamento o paciente com acromegalia. Muito bem, então na acromegalia, além do aumento de mãos e pés, além das características faciais, a gente pode ter alterações metabólicas, causadas inclusive diretamente pelo hormônio de crescimento. Então, o hormônio de crescimento é um hormônio hiperglicemiante. Então, quando a gente tem aumento do hormônio de crescimento, para não ter hiperglicemia, o pâncreas precisa trabalhar mais e fazer mais insulina. Então, a gente tem um estado de resistência à ação da insulina. Esses pacientes, antes de ter diabetes, eles podem ter glicemia normal, mas com nível de insulina geralmente alto. E posteriormente, é óbvio que isso vai depender um pouco da genética de cada paciente, pode haver o aparecimento do diabetes. Então, o diabetes é uma comorbidade importante na acromegalia, resistência insulínica e diabetes. Eu já falei de hipertensão, né? Hipertensão, miocardiopatia são comorbidades importantes. Existe uma comorbidade que acaba sendo pouco diagnosticada e às vezes subvalorizada, que é a apneia do sono. Então, a apneia do sono acontece em mais ou menos 1/3 dos pacientes se a gente investigar através da polissonografia, e ela também pode ser causa de mortalidade. Então, existem casos graves de apneia e, nesses casos, só o tratamento da acromegalia não reverte. A gente vai precisar usar realmente, quando indicado, o CPAP ou tratamento de correção, às vezes de aparelho intraoral, durante o sono, para evitar os períodos de apneia que são graves. A gente tem a artropatia, então a doença articular do acromegálico é uma das causas que mais compromete a qualidade de vida e que também pode não reverter com o tratamento, infelizmente. Às vezes o paciente está bem compensado, mas a dor articular, a artrose,
que já é uma fase mais tardia de progressão da doença, ela pode não reverter. Então, essa comorbidade também compromete bastante o paciente qualidade de vida. E a gente tem algumas outras possibilidades. Por exemplo, doença tiroidiana. No paciente com acromegalia, ela é mais prevalente, qualquer das doenças. Presença de nódulo, até hipertiroidismo. Então, o paciente também tem de ter pelo menos uma avaliação clínica e laboratorial de função da tiroide. Além disso, a acromegalia pode levar a alteração de pele, aumenta a sudorese. Então, é comum os pacientes terem uma sudorese noturna, de contarem que molha pijama. Pode ter a formação de algumas verruguinhas, chamado skin tags, que é aquelas verruguinhas penduradas. Isso pode acontecer no pescoço, nas costas. E pólipos intestinais também são mais comuns. Então, dentro do acompanhamento e da prevenção no paciente com acromegalia, está indicado colonoscopia. Na população também, na população sem acromegalia também, a colonoscopia pode ser indicada a partir dos 50 anos como um exame preventivo de câncer de cólon. E no paciente com acromegalia, a gente acaba indicando um pouco antes, porque a acromegalia aumenta o risco de pólipos. Não se provou que aumenta o risco de câncer. Isso é bastante importante para os pacientes saberem. Mas é claro que o pólipo é uma lesão que potencialmente pode ser maligna no futuro. Então, fazer o exame e retirar o pólipo, a gente vai estar fazendo uma prevenção. Também pode levar ao aumento de próstata, pela própria ação do hormônio de crescimento, mas também não há evidência de que haja aumento de câncer de próstata. Então, os homens devem fazer o acompanhamento preventivo, mas como a população toda deve fazer, né? Não existe um risco maior nos nossos pacientes. Então, o sistema respiratório a gente acaba valorizando às vezes pouco. Então, é muito importante que na consulta clínica, o endocrinologista ou o clínico que esteja acompanhando possa pergunte ao paciente se ronca muito e pergunta se ele tem muita sonolência diurna, né? A gente sabe que quem tem apneia de sono, durante o dia pode ficar cochilando à toa, às vezes dirigindo durante o trabalho, e isso pode ser um sintoma de quem faz apneia de sono. Então, perguntar isso para o paciente faz parte da anamnese, da consulta clínica, e esses pacientes têm indicação de fazer polissonografia. Se confirmado períodos de apneia com baixa de oxigenação, isso é inclusive uma causa de mortalidade, até durante o sono. E além de comprometer muito a qualidade de vida, tanto pela sonolência diurna como por redução de memória. Então, sim, existe um aumento do risco de doença pulmonar, mas eu diria principalmente pela apneia, né? Não tem uma doença pulmonar específica de risco na acromegalia. Então, estudos no passado mostram que a expectativa de vida do paciente com acromegalia antes do tratamento é 10 anos menos do que o esperado para a mesma faixa etária na população sem acromegalia. E a principal causa é cardiovascular. Arritmia, insuficiência cardíaca congestiva, mesmo infarto pode ter, mas infarto não se provou que esteja aumentado no paciente com acromegalia. Agora, a boa notícia, como eu comentei, é que uma vez tratado, a gente consegue reverter isso, principalmente num tratamento mais precoce. E, de novo, eu vou insistir que o bastante importante é a gente tentar fazer diagnóstico com menos tempo de doença, né? Tanto a gente vai prevenir as alterações faciais que podem se tornar definitivas e até necessitarem de plástica, como a gente vai prevenir, então, a artropatia, que pode ser definitiva, mas principalmente vai reverter esse risco de mortalidade aumentado por doença cardiovascular. Para avaliação cardíaca, bom, é bastante importante, é lógico, exame clínico, né, para ver ritmo cardíaco, para avaliar se o paciente tem alguma suspeita de doença de válvulas, isso dá para fazer na ausculta clínica, e a pressão, aferir a pressão arterial. Bom, isso clinicamente a gente consegue avaliar, mas é bastante importante que esses pacientes façam um ecocardiograma, porque o eco vai mostrar o tamanho do coração, vai mostrar se dentro dessa possibilidade de crescimento do coração, é bastante comum disfunção de válvulas. Então, tem insuficiência de válvula e isso poderia levar a uma insuficiência cardíaca congestiva de maneira mais rápida. Então, o melhor exame realmente é o ecocardiograma
e a gente costuma, inclusive, fazer o eco no segmento clínico do paciente durante o tratamento. Então, é um exame bastante importante aí para o acompanhamento desses pacientes e avaliação de doença cardiovascular. Claro que pacientes que tenham arritmia ou que tenham hipertensão, ou que tenham esse aumento do coração, o segmento com o cardiologista, né, com o especialista, é bastante importante. Então, a gente, como endocrinologista, nós vamos diagnosticar a doença, vamos sugerir os tratamentos e fazer o fluxo, então, de escolha terapêutica, e vamos fazer os exames preventivos, né? Vamos diagnosticar se tem diabetes, se tem resistência insulínica, se tem hipertensão, se tem insuficiência cardíaca, e uma vez diagnosticado, a gente vai fazer um encaminhamento para o especialista que vai acompanhar esse paciente de uma forma mais adequada. Sim, o atendimento multidisciplinar é muito importante, eu diria que não só o coração. Então, o coração é a causa principal de mortalidade, claro, a gente tem que dar a relevância que isso merece. Então, o acompanhamento, principalmente se o paciente tem doença cardíaca, arritmia ou hipertensão, o acompanhamento com o cardiologista é muito importante. Além disso, é claro que o próprio endócrino que trata a acromegalia vai olhar o diabetes ou resistência insulínica, que também é uma causa importante de mortalidade, e vai diagnosticar, no caso, se ele precisar, por exemplo, tem apneia de sono, vai precisar de um especialista de sono, um pneumologista, vai ser feito o encaminhamento. E a artropatia, tratamos a doença e ele continua tendo dor articular, é necessário o segmento com o ortopedista ou com o reumatologista, às vezes, para avaliar um tratamento específico, né? E ver, em alguns casos, inclusive, leva a uma artrose que precisa, por exemplo, de uma cirurgia considerando-se prótese, né, de joelho, de quadril, porque é um dos fatores limitantes de qualidade de vida. Então, esse atendimento multidisciplinar com vários especialistas médicos é muito importante, e a gente sempre tem que considerar que outros profissionais de saúde são envolvidos no tratamento com a acromegalia. Por exemplo, a administração de medicamentos, uma parte desses medicamentos são injetáveis de alto custo, de uso mensal, ele é feito por uma enfermeira treinada para fazer a aplicação. Então, as enfermeiras fazem o acompanhamento também dessa parte de tratamento. Além disso, existe na literatura estudos mostrando a redução de qualidade de vida, um isolamento social maior, às vezes até pelo aspecto físico, né? Muitas vezes, esses pacientes têm, inclusive, uma expectativa de mais separação do seu cônjuge. Então, muitas vezes, o atendimento com o psicólogo seria também um atendimento importante, né? Em alguns casos, até um atendimento psiquiátrico para tratamento quando necessário, embora não haja evidência de doença psiquiátrica aumentada no grupo de pacientes, né? Mas esse atendimento multidisciplinar é bastante importante. Então, eu gostaria de deixar, então, uma mensagem pensando no diagnóstico. Primeiro, que tanto médicos como pacientes com acromegalia e familiares de pacientes com acromegalia ajudem a diagnosticar, né? Então, quando perceberem alguém que tem uma característica suspeita, a gente tem que perder um pouquinho a vergonha e ir lá conversar com a pessoa, e isso pode estar ajudando a fazer o diagnóstico alguns anos antes do que ele teria. Isso é uma coisa importante. Divulgação da doença, que é uma das coisas que vocês estão fazendo, vocês estão ajudando, né? Então, nós temos aí um dia dedicado ao paciente com acromegalia e campanhas mesmo de divulgação da doença são importantes. Eu tenho um paciente que fez diagnóstico colocando no Google, né? Aumento de mão e pé. E aí deu lá que ele tinha acromegalia. Então, isso não é comum, veja, eu tenho um paciente que o diagnóstico foi feito dessa forma. Mas a gente ajudar de todas as maneiras possíveis a ter um diagnóstico precoce é uma das informações que eu queria deixar, e é uma campanha muito importante, inclusive entre médicos, entre especialistas que possam estar vendo esse paciente. Eu não comentei, por exemplo, túnel do carpo. O túnel do carpo é mais comum na acromegalia. Então, às vezes, o paciente já foi operado do túnel do carpo de uma mão, opera da outra mão, e depois de 2 ou 3 anos ele descobre que tem acromegalia. Então, esse cirurgião que operou, seja neurocirurgião, seja ortopedista, ele precisa conhecer a doença, né, para ele lembrar que talvez aquele paciente que ele vai operar o túnel do carpo tenha acromegalia e possa, então, fazer o diagnóstico precoce, mais precoce. Então, isso é o primeiro fundamental para ajudar o paciente.
É a primeira mensagem. A outra mensagem que eu gostaria de falar é sobre tratamento. Então, embora a gente gostaria que todo paciente fosse operado, curado e tivesse livre da doença para sempre, como eu comentei, metade, né, mais 50% ou um pouco mais dos pacientes, mesmo operados por um bom cirurgião, eles não vão curar da doença. Eles vão precisar de um tratamento medicamentoso ou associado à radioterapia e que vai durar alguns anos, no mínimo alguns anos. E aí a gente precisa que esse paciente não desista. E a gente precisa de adesão do paciente ao tratamento. Ele precisa comparecer às consultas, realizar os exames, tomar medicação, seja ela injetável ou comprimido. Essa adesão é fundamental para que a gente tenha o resultado que se espera, né? Então, às vezes, o paciente depois de um ano está desanimado, mas quando ele persiste com o tratamento, ele vai comparar a foto, né, dele quando fez o diagnóstico e a foto depois de 5 anos ou de 10 anos, ele vai perceber que ele está muito melhor. E esse paciente vai ter toda a capacidade laborativa, de vida social, normal, como é esperado numa população sem acromegalia. Mas a adesão do paciente é importante. É claro que a equipe multiprofissional, um centro de referência com pessoas treinadas e experientes no tratamento é importante, é fundamental. Nós temos centros de referência no Brasil todo, mas o paciente precisa ter essa paciência, essa adesão ao tratamento e seus segmentos, seus exames.